Os caminhos muitos são, ondas e desejos vãos tentam sempre distrair. Mas que base firme então poderei eu encontrar, se quase em qualquer lugar armadilhas já estão. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a solar fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Prosseguindo em frente vou, tento me modificar, velho homem transformar, alguém bem melhor já sou. Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal. Se o que existe é natural, eu no Pai vou confiar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a solar fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a solar fora olhar um mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Assim vou encontrar, encontrar no mundo que tanto padece. E assim vou encontrar, assim vou encontrar, encontrar, e no Pai vou confiar. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural,
nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã.
Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, te amo, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Em Damasco no portal de o inovidável se encantar, sua visão celeste se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa.
Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Boa tarde para todos vocês. Olha que maravilha estarmos mais uma vez aqui reunidos pelo canal do YouTube, acompanhando a nossa reunião pública daqui da Casa de Miguel. Aqueles que não me conhecem, sou Kátia Mondarini e hoje eu estou aqui para dizer a vocês que é dia de palestra e teremos hoje uma convidada que vai nos trazer um tema bem interessante. O nome dela é Hortência, ela é lá do Centro Espírita Leon Denis e traz o tema Parábola dos Primeiros Lugares. Olha aqui, será isso? Que será, hein? Com certeza é alguma coisa que muito nos interessa, né? Esses temas são muito confortadores e nos auxiliam bastante, não é mesmo? Então, fiquem conosco. Página de abertura pela nossa companheira Marcília. E gostaria de lembrar vocês da descrição que nós temos aí no cantinho de vocês, do lado direito. Tem a descrição, é um sinalzinho, se não me engano é assim ou assim, que você toca ali e você consegue achar o nosso jornal da casa, né, o jornalzinho ceareiro, os informes também, que são importantes para saber o que acontece na nossa casa, e também está falando sobre o atendimento fraterno que está acontecendo online, tá? Lembra, gente, nós já comentamos sobre isso e vou retornar a repetir. Nossa casa oferece 3 reuniões públicas que acontecem sempre às quintas-feiras, 14h e 14h30, sexta-feira às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã. Temos a Prece da Saudade, que é sempre às quintas-feiras às 19h30. Hoje é dia, você pode estar acompanhando pelo chat, né? Lá no link daqui da Casa de Miguel você encontra a reunião. Temos também Fluidoterapia, que acontece sempre às terças-feiras, 19h30. E quarta-feira, 9 horas da manhã, onde você também pode estar colocando o nome no chat, pedindo, né, essa irradiação que sempre nos traz um equilíbrio entre o corpo físico e o corpo espiritual. E ao término da nossa reunião, não vai embora não, gente. Tem um trabalho tão legal preparado para as crianças, mas que nos conforta, nos orienta. É tão bom, né? Mexe com essa criança interior que temos dentro de nós. É o GEAL. As evangelizadoras fazem um trabalho todo legal, todo bacana. Fiquem conosco, que Jesus abençoe a cada um de nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 59. Os amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Está na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo,
muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Querido Mestre Jesus, mentores da Casa de Miguel, que as tuas bênçãos, Mestre, recaiam sobre todos nós nesta tarde, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram reunidos em pensamentos e em sentimentos, para mais um estudo do teu Evangelho, Mestre. Que possamos neste momento vibrar positivamente para melhor assimilarmos tudo o que aqui ouvirmos, tudo o que aqui for dito, e assim nos sentiremos amparados e confortados pela espiritualidade amiga. Que as suas bênçãos recaiam também sobre a palestrante da tarde de hoje, que vem nos trazer o fruto de seus estudos e de seus entendimentos com tanto carinho. Sê conosco, Mestre querido, agora e sempre, graças a Deus. Boa tarde a todos. É assim com muita alegria nos nossos corações que nós estamos assim mais uma vez juntos aos amigos do Centro Espírita Miguel, né? Nós agradecemos a essa direção espiritual que nos permite a possibilidade de nós pararmos para refletirmos juntos, né, a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Na tarde de hoje, nós vamos pensar juntos a respeito da parábola dos primeiros lugares, né?
essa parábola dos primeiros lugares, ela é citada, vamos falar do evangelista Lucas, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Mas ela é assim exaltada do versículo 7 ao versículo 11. Anteriormente, o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 14, ele se refere, antes de trazer essa parábola dos primeiros lugares, à cura de um hidrópico, né? Hidrópico eram aquelas pessoas que tinham aqueles edemas, as pessoas que têm edemas, né? Na perna, nos braços. Então, Jesus é convidado à casa de um fariseu e, quando ele entra lá, ele vê essa pessoa com esse problema de saúde. E aí ele pergunta, vocês não vão ajudar essa pessoa? E ele não quer saber e cura esse homem, e ele pergunta para eles, será que se fosse um filho de vocês, né? Porque dizem assim, no sábado não se pode trabalhar, porque era um dia de sábado, né? E pelo costume deles, no sábado não se trabalhava. E aí Jesus pergunta, eu queria ver se fosse um filho de vocês, se por um acaso, num dia de sábado, vocês iam deixar o filho lá cheio de dificuldade, não iriam acudir. E aí, ele começa a reparar que aqueles que tinham sido ali convidados, né, para chegar lá na casa desse fariseu, né, um dos principais fariseus ali da época, começavam a se entrar e sentar, querer sentar nos primeiros lugares, e aí Jesus coloca para nós esta citação, quer dizer, essa fala, que está lá no Evangelho de Lucas, né, como a parábola dos primeiros lugares, e é citado no Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, lá no item 5, né? E depois Kardec, no item 6, comenta esta parábola, e ele, inclusive, intitula esses itens de todo aquele que se eleva será rebaixado, justamente fazendo alusão a esta colocação do Senhor Jesus nesse capítulo 14, nesses versículos, né? Onde Jesus diz, para que não nos sentemos no primeiro lugar, porque de repente tem alguém que é mais digno da gente, e aí se o dono da festa, o dono da casa, vier pedir a gente para se retirar, a gente vai ter que passar vergonha, né? Então, que a gente aprenda a ter essa postura de reserva, né? Na realidade, humildade. Que essa é a proposta de Jesus nessa parábola, nos fazer refletir sobre a humildade como uma virtude necessária à nossa evolução moral, à nossa evolução espiritual, e sendo assim, consequentemente, um elemento importante para a nossa felicidade. Por quê? A nossa felicidade verdadeira, né? A nossa felicidade real. Por quê? Porque a humildade, ela faz oposição ao orgulho, faz oposição à vaidade, e como nós, de acordo com a revelação espírita, como nos consta lá na escala espírita, na escala espírita, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, ainda somos espíritos imperfeitos, onde existe a predominância da matéria sobre as questões espirituais, nós ainda temos dificuldade para sermos humildes 24 horas por dia. A gente pode ter lampejos de humildade em alguns momentos da nossa vida, né? Mas não conseguimos exercer a humildade 24 horas por dia, 365 dias por ano, na reencarnação inteira, como espíritos superiores a nós e espíritos puros conseguem fazer, né? Então, por isso que nós somos convidados a essas reflexões para exercitar e aprender a construir
a humildade nas nossas existências, né? Então, Jesus vem até colocar, quando ele faz ele traz essa parábola, né? Que a humildade é uma das virtudes que cada vez vai nos aproximar mais de Deus. Por quê? Porque como ela se opõe ao orgulho, e o orgulho é considerado um vício, né? Vai nos afastar de Deus. E a postura da humildade, ela é uma postura que mostra até um ato de submissão a Deus. Já o orgulho vai mostrar o quê? Uma postura de rebeldia, uma postura de revolta, né? Então, Jesus vem nos convidando o tempo todo a refletir sobre a humildade, quando ele nos traz essa parábola aí dos primeiros lugares. Até mesmo quando nós vamos realizar as tarefas no bem, quando nós somos convidados para assim, ter posturas onde nós estamos exercitando o bem. Porque aquele que vai fazer o bem, né? Aquele que busca beneficiar ao outro, ele vai querer ser uma criatura onde ela não demonstre exigências, não demonstre constrangimentos. Para quê? Para garantir, assim, diante de qualquer situação, né, uma base de entendimento, onde não vai estar preocupado, né, em querer fazer exigências, em querer demonstrar que merece assim estar em evidência, né? Porque o trabalhador, aquele que vai realizar qualquer tarefa, ele tem que buscar realizar com o sentimento de agradar a Jesus, lembrando que aquela tarefa é de Jesus antes de qualquer coisa, né? Porque aquela tarefa não é nossa. Aquela tarefa que está nos sendo oferecida, seja ela qual for, a mais simples que nós realizemos dentro da casa espírita, né? Ou até fora da casa espírita, ela não é nossa. É a oportunidade que Jesus está nos oferecendo para que nós trabalhemos as nossas dificuldades e aprendamos com aquela oportunidade. Então, a gente tem que ter lá uma postura de humildade, não é a gente ficar achando que pode exigir qualquer tipo de situação, né? Porque nós estamos ali trabalhando as nossas necessidades emocionais, espirituais e muitas das vezes até materiais, né? Então Jesus nos alerta quanto a isso quando ele nos traz essa sugestão da parábola dos primeiros lugares, né? Porque na realidade a gente pode até parar para pensar se a questão de se escolher o primeiro lugar, ela pode ter vários sentidos. Além de se colocar em evidência, né? A gente pode estar ali com a necessidade de querer ofuscar as demais pessoas, de várias maneiras. E como é que a gente pode fazer isso? Exaltando o nosso conhecimento, né? Mostrando que a gente sabe mais do que o outro, né? Sabe aquela situação onde a gente está assistindo um comentário de alguma questão? Não que a gente tenha que ser conivente com as coisas, não é isso. Mas a gente aprender a ouvir a reflexão do outro, a ouvir o pensamento do outro e não achar que só nós é que sabemos, né? Que só nós é que somos o dono da razão. Então, a gente ter cuidado se quando a gente está numa postura de querer exaltar o nosso conhecimento das formas mais sutis que elas possam parecer, se a gente não está aí na postura de querer escolher o primeiro lugar, ou seja, se colocar em evidência, né? A mesma coisa é quanto à questão social. Se a gente faz muita questão de querer demonstrar a posição social que a gente ocupa, será que a gente não está querendo exaltar ali a nossa vaidade, o nosso orgulho, demonstrar um ar de superioridade?
e com isso a gente não está ali se colocando em evidência? Então, que a gente fique atento a essas nuances, a esses vários sentidos que a escolha do primeiro lugar pode ter na nossa vida, nas mais simples situações da nossa caminhada. Não significa que nós tenhamos que nos esconder, não é isso. Não é a gente ter que se esconder os nossos talentos, não significa isso. Tudo é a intenção com que nós realizamos as coisas, né? Tudo é a postura com a qual nós nos colocamos diante das situações que a vida nos apresenta, né? Então, que a gente esteja atento a isso aí. Quando Jesus fala aí da questão da festa, principalmente na época do Cristo, né, o casamento era realizado assim como uma festa que estava representando assim a união das criaturas, né? Porque não é como os costumes de hoje em dia, que hoje tem festa de aniversário, mêsário, né? Até quando a criança faz aniversário no mês, né? Tem gente até que pega os seus animaizinhos de estimação e comemora, então nada contra, não. O que a gente está querendo demonstrar é que as festividades que acontecem hoje, à época do Cristo, não eram tão corriqueiras como é hoje em dia. Festa de aniversário, festa de final de ano, de confraternização, isso são costumes que foram acontecendo com o passar do tempo na civilização, né? Mas as bodas, que é o chamado casamento, eram as consideradas festas de confraternização dos costumes lá na época do Cristo, né? Então, como elas representavam a união do ser, no sentido simbólico, né, a cerimônia de casamento, na visão do Evangelho do Senhor Jesus, era aquela questão de estar representando uma oportunidade para nós nos unirmos com o Criador. Por isso que Jesus sempre ressalta, né, nas suas parábolas, a questão da parábola das bodas, né, a questão de ter sido convidada à casa de alguém para um banquete, para um almoço, né, que é o banquete. Então, nós podemos traduzir essa colocação que Jesus, essas alusões que Jesus faz, é como se a criatura, ao ser convidada ali para uma festa, para um banquete, para um casamento, nós equiparando a nossa relação com o Criador, é como se nós estivéssemos sendo convidados para uma evolução moral, para uma evolução do nosso espírito. Porque essa cerimônia do banquete, do casamento, ela acaba sendo representada por um processo gradativo, né, de iluminação nossa, de oportunidade que nós temos de nos iluminarmos, né? E nós devemos sempre buscar essa oportunidade de uma forma equilibrada, discreta, sem nos preocuparmos de estar em evidência, sem a gente querer provar nada para ninguém que a gente é melhor em alguma coisa. Não precisa disso. Não precisa que a gente faça questão de mostrar para o outro que nós somos muito bons. Quando nós nos preocupamos em cumprir os nossos deveres, em fazer as coisas da melhor forma possível que está ao nosso alcance, né? Isso consequentemente, mostra para as criaturas o nosso potencial e a nossa capacidade, sem nós precisarmos ficar em evidência, sem nós precisarmos ficarmos enaltecendo os nossos talentos e as nossas qualidades, né? Porque é como o próprio Kardec depois vai comentar no item 6 do capítulo 7, ao qual nós fizemos alusão, bem-aventurados os pobres de espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que as posições sociais, né, os reconhecimentos humanos em relação às questões materiais,
que nós temos na Terra, isso no plano espiritual não tem valor. Aí nós resgatamos o Livro dos Espíritos, a questão 275, onde Kardec pergunta aos espíritos o poder e a consideração que o homem gozou na Terra de supremacia, se ela é igual no mundo dos espíritos. Aí os espíritos respondem não, e inclusive respondem lembrando a colocação do Senhor Jesus, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Ele ainda dizem assim para a gente, lê os Salmos. Ou seja, vai lá observar o ensinamento do Senhor Jesus, né? Então, meus irmãos, esse poder, essa consideração que nós, às vezes, nos preocupamos muito em buscar na Terra, né? Para que nós gozemos na Terra dessa supremacia, né? No mundo dos espíritos, ela não significa tanto assim, né? Por quê? Porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, ou seja, os pequenos, os humildes, esses é que são os pobres de espíritos, os que se esforçam para trabalhar a humildade nos seus corações. E os grandes, que grande é esse? É aquela criatura que enaltece o seu orgulho, a sua vaidade. Esses no mundo espiritual não terão grande valor. Por quê? Porque essa elevação e esse rebaixamento vai estar relacionada às nossas conquistas morais, às nossas conquistas espirituais. E isso vai depender do nosso grau evolutivo, né? De acordo com os nossos méritos, de acordo com os nossos esforços de melhora. Então, por isso que o Senhor Jesus, como nos diz aqui, o dito bíblico de Lucas, né? Pelo contrário, quando for desconvidado, vai lá, toma o último lugar. Para quando alguém que te convidou vier, dizer assim, meu amigo, vem, se senta aqui em cima. Ou, perdão, se senta aqui mais à frente, né? Para que os outros possam conviver com a tua presença. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. É nesse sentido, né? Jesus traz essas colocações de uma forma metafórica para que a gente associe a essa necessidade de trabalharmos a nossa humildade e aprendermos a ter discrição, ponderação, bom senso diante das situações da vida. Porque não é porque nós estamos oferecendo os nossos talentos ou fomos convidados para alguma situação que nós temos que ter o sentimento e a postura de acharmos que somos melhor do que o nosso semelhante. Às vezes a gente nem fala, nem pensa, mas as nossas ações, as nossas atitudes nos entregam, né? Acabam nos revelando, né? Então, por isso que Jesus vem nos sinalizando essa situação. E lá no Evangelho é o que Kardec coloca para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele pede para que a gente tome até a criança como exemplo, por conta da simplicidade de coração que a criança representa, né? Para que a gente querer se sobressair em relação às situações? Por que a gente quer dar carteirada, falando assim numa linguagem muito simples, muito popular? Sabe com quem você está falando? Para que a gente quer dar essa carteirada? Será que quando nós vamos realizar uma tarefa, ou uma instrução, ou uma exposição que fale sobre a doutrina dos espíritos, será que nós precisamos dizer todas as graduações que nós temos, as graduações que o mundo material oferece, o curso acadêmico que o mundo material oferece? Será que a gente precisa disso? Porque muitas vezes aquela dona de casa ou aquela criatura que é um artesão, trabalha com as suas mãos, não tem tanta graduação acadêmica, né? Não cursou uma universidade, não cursou um ensino médio, né? Que agora é o ensino fundamental, o ensino antes era científico, depois é segundo grau, agora voltou a ser ensino médio,
não tem tanto conhecimento acadêmico, mas tem a sua experiência de espírito imortal e a sua experiência de vida. E sabe interpretar os ensinamentos do Senhor Jesus na visão espírita, às vezes, muitas das vezes até, com um entendimento muito mais adequado que muita criatura que tem o curso acadêmico. Então, para que a gente precisa ficar sinalizando determinadas coisas? Né? Isso é um exemplo muito simplório do que nós estamos aqui colocando. Que nós busquemos, como o Senhor Jesus nos diz, e como Kardec nos lembra aqui, a simplicidade que a criança representa. Né? Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender. Né? E até como servos do Senhor Jesus, para que a gente precisa enaltecer o nosso trabalho diante dos trabalhos que nós realizamos em relação às tarefas que o Cristo nos oferece? Né? Porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho não aparece, como diz o nosso autor espiritual André Luiz, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, a gente não precisa enaltecer-se como trabalhador do Cristo, né? Pelo contrário, temos até que relembrar que estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, e onde a maioria de nós pertence à última categoria dos espíritos, que são os espíritos imperfeitos, né? E muitas das vezes aquele que a gente acha que é submisso a nós ou que é inferior a nós está numa categoria espiritual melhor do que a nossa. Nós gostamos muito de relembrar, lá do livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, né, a Rainha de Udi. Ela traz lá a sua experiência, onde ela, quando dá a sua mensagem, ela se mostra extremamente abalada e revoltada, porque ela vê o servo dela vindo recebê-la e estando numa condição espiritual com a sua túnica nupcial, ou seja, com o seu perispírito muito mais iluminado do que o dela, e ela lá numa condição um pouco atrapalhada. E enquanto encarnada, ela era rainha, poderosa, tinha todos sob sua tutela, e aquele que a servia, que poderia ser colocado na visão dos espíritos imperfeitos como nós, né? Na visão humana, rebaixado no último lugar, estava ali demonstrando no mundo espiritual que era superior, que estaria no primeiro lugar, nós podemos dizer assim, né? Então, por isso que Jesus pontua: aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado, né? Por quê? Porque nós precisamos estar atentos, né? Que os títulos que temos na Terra de nada valem no plano espiritual, né? O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, né? Ele traz para a gente uma psicografia numa lição em que ele a chama de boas maneiras. Vocês me permitam que eu vou ler aqui um trechinho na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Ele tem um trechinho dessa lição Boas Maneiras do livro Pão Nosso, que ele diz assim para a gente: não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto tu já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender, impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes perturbações. Então, meus irmãos, a gente não precisa
mostrar para o outro aquilo que a gente acha que já tem como conquista. Não precisa. Até porque o outro se sente constrangido. Em simples atos, nós estamos vendo atualmente a miséria está maior, né? Com esta situação que todo o globo, todo o planeta está passando, agora, graças ao bom Deus, numa escala menor, nós já estamos tendo aí a pandemia, né? Nós já estamos tendo aí alguns países com uma grande flexibilização, sem o uso de máscaras. A nossa própria cidade, o nosso próprio estado já está estudando essa possibilidade de não se usar a máscara nos lugares abertos, sem aglomeração, mas ainda mantendo o uso de máscara nos lugares fechados, nos lugares onde não se é aberto, né? Que já houve uma grande parte da população que está vacinada. Também já existem pesquisas de remédios que poderão ser utilizados para auxiliar no tratamento deste vírus específico. Então, nós estamos vendo que, com toda essa situação que passamos, já vão mais de um ano, 2 anos praticamente, né? A miséria aumentou muito. Principalmente a gente fala aqui do nosso roçado, né? Do nosso país, da nossa cidade. A gente sabe que não é só aqui. Mas nós observamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, particularmente, nós moramos no Meier, e nós observamos como cresceu a população daqueles assistidos, daquelas criaturas que não têm mais a sua casa, o seu abrigo, como as criaturas assistidas na rua, cresceu essa população de rua, como cresceu, né? Assim como, graças a Deus, também cresceu as criaturas que se sensibilizam e se solidarizam com esta situação e buscam ajudar dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações, a essas criaturas. Mas quando nós temos a oportunidade de realizar tal tarefa, quando iniciamos a fazer isso, nós aprendemos que nós temos que perguntar para esse assistido, para essa criatura que está nessa situação, se ela aceita aquela contribuição. Olha só que interessante, né? A gente precisa perguntar para o outro se ele quer, porque mesmo ele estando numa situação de necessidade, ele pode não querer e ele tem esse direito. E quando a gente for oferecer, a gente ter a delicadeza, ter a gentileza, ter o bom senso de não permitir que aquela criatura se sinta constrangida na hora que nós estamos realizando aquele ato. Certa feita, uma companheira comentou conosco que numa das atividades de trabalho mediúnico privativos que a nossa casa realiza, que nós chamamos de desobsessão, é um trabalho mediúnico privativo, que é um atendimento fraterno ao desencarnado. E nessa desobsessão, onde existe lá quem conversa com o espírito, um médium que incorpora o espírito, um médium que apoia o médium de incorporação, foi evocado um endereço e que o espírito que se manifestou naquele momento fez a seguinte colocação, era um assistido, uma população de rua. E ele disse, o que mais nos magoa, o que mais nos deixa transtornado, é que muitas das vezes, oferecendo ou não oferecendo a contribuição para a população, para aquele que está ali necessitando do auxílio, nem nos olham. Quer dizer, às vezes a gente oferece, a gente dá, mas nem presta atenção no que a gente está fazendo, né? E essas nossas posturas estão dentro daquela situação onde nós sinalizamos no início, né, que existem várias nuances
em relação a essa questão de escolher o primeiro lugar. Nós podemos ver vários sentidos. Essa nossa atitude de nem olhar para o outro é tipo assim, o outro pode interpretar, tá com sorte que eu estou te oferecendo alguma coisa, né? Ou quando nós temos ali um trabalho no bem organizado, numa obra social, e a criatura vai lá escolher alguma coisa, ou no bazar, ou receber alguma alimentação, e ela diz, isso eu não quero. E a gente acha, mas como não quer? Como não gostou dessa roupa? Como não quer essa comida? Eu estou dando. Será que neste momento nós não estamos nos exaltando diante do outro? Com este pensamento que a gente vibra. Então, a visão espírita, a doutrina espírita, nos faz refletir acerca dessas nuances, dessas questões que esses ensinamentos do Senhor Jesus podem trazer para nós nas entrelinhas. Será que naquele momento em que eu estou julgando o meu semelhante, que encontra-se necessitado, né? Porque ele não gostou da roupa que foi oferecida, ou não gostou do alimento que foi oferecido, eu não estou me exaltando com a minha atitude, com o meu pensamento ali? Não estou me colocando em primeiro lugar? De uma forma distorcida, mas não estou? Velada, perdão, uma forma velada é a palavra mais adequada, mas não estou? Então, esse estar no primeiro lugar tem várias conotações, vários sentidos, né? Que a gente lembre disso, porque muitas das vezes a gente pensa, poxa vida, estou dando aqui essa contribuição, não quer essa comida? Mas a criatura pode não gostar de sopa, pode não gostar de feijão com arroz com carne, ela pode não gostar de ensopadinho, e ela é obrigada? Então, a gente ter essa nossa postura, né? A gente não precisa mostrar para o outro que ele está numa situação que o ideal era que ele não escolhesse muito, né? Mas a gente não tem que ter esse tipo de julgamento. Porque quando a gente tem esse tipo de julgamento, a gente já está impondo norma ou discretamente exibindo poder, como Emmanuel colocou nessa lição de boas maneiras. A gente está assaltando um lugar que acaba nos evidenciando. E aí nós temos que lembrar da nossa companheira Condessa Paula. Falamos assim nesse sentido, com muito carinho e muito respeito, no exemplo que ela nos dá de, apesar de ter uma situação material de abastança, né? O que ela fazia? Ela parava a carruagem longe, ela vestia uma roupa mais inferior para que as pessoas não se sentissem ultrajadas quando ela fosse oferecer a contribuição que ela podia oferecer. Então, olha um melhor exemplo aí de não se evidenciar, né? Buscar, assim, termos uma postura de tentar ofuscar a nossa posição, oposição social, oposição de contribuinte, né? Apagando de algum modo a nossa situação, a nossa postura, para que o outro não se sinta tão constrangido. Porque, na realidade, a gente esquece que Emmanuel cita aqui uma questão muito interessante. Ele diz, não conseguirás, senão, estabelecer forte perturbação. Aí a gente lembra dos ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós em relação às leis da comunicação espírita, como nos cita o nosso patrono Leon Denis no seu livro No Invisível. Olha aquilo que a gente vai atrair com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, né?
para perto da gente? A gente vai atrair aquele também que vai ficar se sentindo ofendido, magoado, desajustado, tanto quanto o encarnado está se sentindo. E isso é motivo de perturbação, né? Que a criatura já está ali desconfortável. Ainda chega a outra que veladamente, discretamente, tem atitudes ou vibra sentimento que acaba constrangendo o outro, né? Então, irmãos, é para que nós pensemos a respeito disso, né? E aí, Emmanuel continua para nós, numa outra lição, no livro que ele fala para nós, Ninguém é Inútil, né? Na psicografia do Chico, que não é necessário a gente ter cargo de direção, falar numa tribuna, né? Não, a gente, para ajudar o outro, basta a gente ter o prazer de servir da maneira que a gente puder. Então, a gente até nas questões mais simples do nosso dia a dia, a gente, quando está ouvindo, às vezes um amigo, numa conversa fraterna, fora da casa espírita, a criatura tem lá as suas dificuldades, as suas limitações, e ela é renitente em fazer determinadas colocações, né? A gente não julgar, a gente não ter aquela postura de que coitadinho do outro. Até quando a gente acha que o outro não é espírita, que o outro não entende de vida futura, que ele não entende de reencarnação, a gente olha assim, coitada lá, nem entende de mundo espiritual, né? O que acontece? Se a gente tem essa postura, a gente acaba tendo o costume dos orgulhosos, que querem, no fundo, ostentar a sua grandeza de alguma forma, né? Na realidade, quer estar em evidência na sociedade de alguma forma, quer atrair atenção de alguma forma. Por que nós somos convidados, dentro de uma casa espírita séria, a termos a educação mediúnica? Porque o médium não precisa atrair atenção nem demonstrar uma posição de destaque para trabalhar mediunicamente, para ser atendido pelos bons espíritos. Então, a gente vê quanta coisa, né? Quantas nuances, quantas reflexões, essa parábola dos primeiros lugares, trazidas por Lucas lá no seu Evangelho, né? Citada aí por Kardec no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, quantas reflexões essa parábola traz para a gente, quanta coisa a gente pode refletir sobre humildade nas mais variadas atitudes, nas mais variadas situações da nossa vida material. É dentro junto aos nossos familiares, é no nosso trabalho material, né? É no nosso trabalho dentro da casa espírita, né? É a gente tentando resgatar esses ensinamentos do Senhor Jesus para que a gente seja feliz, para que a gente viva melhor, né? E o que Jesus sempre tentou colocar para os seus discípulos era justamente isso. Jesus frequentava certas reuniões, né, lá naquela época, né, nas ocasiões que ele julgava apropriado, até para quê? Para ele observar, para ele estudar o caráter das pessoas, o comportamento das criaturas e aproveitar toda aquela experiência de vida real e propor aos discípulos os seus ensinamentos. As parábolas são o quê? São histórias que se utilizam das situações da vida real. Tanto que o próximo versículo, né, que tem dentro desse capítulo 14, a partir do versículo 11,
Jesus vai propor, né, aos seus discípulos uma grande ceia, participar de uma grande ceia. Ele vai falar lá da parábola da grande ceia. Se a gente pegar lá o Evangelho de Lucas, né, a gente vê como Jesus se costumava frequentar essas reuniões que ele julgava própria, né? Então, quando ele sinaliza lá na parábola dos lugares, os primeiros lugares, né, que bem-aventurado será aquele que não busca recompensa, né, e que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado, ele propõe isso antes dele propor que frequentem uma nova reunião, onde vai existir uma grande ceia, né? E aí eles são convidados lá para uma grande ceia, e ele, a partir do versículo 15, do Evangelho de Lucas, nós temos lá a parábola da grande ceia, né? Onde Jesus vai trazer outro ensinamento. Então, o que Jesus faz? Nessa parábola aí dos primeiros lugares, ele, antes de propor aos discípulos a parábola da grande ceia, ele acha que é importante ele ensinar que mesmo que a gente conviva com um banquete espiritual diferente daqueles que as criaturas estão acostumadas, nós não devemos achar que nós temos que pleitear os primeiros lugares, né? Posições mais adequadas, né? E que temos que ter uma postura estritamente humilde e que, dessa forma, sim, nós seremos exaltados e conquistaremos os nossos méritos sem a gente precisar falar nada para ninguém, né? Sem a gente precisar que as criaturas saibam daquilo que nós estamos querendo salientar, né? Inclusive, Jesus, quando faz essas alusões, ele quer se referir justamente à postura dos fariseus, né? Que tinham tantas preocupações sem estarem preocupados, quer dizer, eles tinham tantas preocupações, tantos rituais, tantas coisas, sem estarem assim preocupados de um convívio verdadeiro, né? De uma forma sóbria, modesta, prudente, recatada, né? Onde existiria ali o quê? Boa vontade, vontade de trabalhar, né? Em vez de querer demonstrar, olha, eu sou muito bom, então deixa eu sentar nesse lugar que está vago aqui em torno da mesa, nesse banquete, que é um dos primeiros lugares, que é para todo mundo saber que eu posso ocupar essa posição, que eu tenho méritos, né? Então, que a gente lembre disso, né? Até ele, quando fala lá na parábola do bom servo para a gente, ele mostra que quem deseja o primeiro lugar nas questões espirituais, que não fique preocupado em ter o primeiro lugar nas questões materiais, né? Porque as questões materiais são ilusórias. E que, na realidade, quando a gente consegue superar as dificuldades, vencer as lutas, né? Trabalhar as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas paixões desenfreadas, aí sim nós estamos demonstrando que nós podemos ocupar esses primeiros lugares espirituais, que teremos essa honra. E ninguém precisa fazer isso para a gente, não. Haja vista a lei de afinidade, né? Para que lugares nós seremos atraídos espiritualmente? Para aqueles lugares que a gente mais estiver afinizado, né? Então, que a gente se lembre, né,
de que a postura de Jesus sempre foi querer mostrar para nós até que nos lugares existem regras, né? Ele usa a figura aí de uma festa de casamento ou de uma ceia, né? Mas para lembrar que as regras existem e que elas devem ser observadas, que a regra da boa postura, da boa educação, ela existe. Então, que a gente não tenha uma postura de soberba, de arrogância, não é essa a intenção de Jesus, né? O que ele quer aconselhar é que nunca vai ser prudente a gente querer se apressar e achar que já merece um lugar de honra. Porque talvez o anfitrião tenha convidado uma outra criatura que mereça ou aquele lugar de honra mais do que a gente. E aí a gente com certeza vai ficar assim bem envergonhado, né? Se a gente precisar se retirar desse lugar. Então, meus irmãos, o nosso tempo ele já está se aproximando para terminar, né? Que nós levemos aí dentro do nosso coração que o mais importante nisso tudo é que a gente aprenda a trabalhar a humildade nos nossos corações, né? Isso é que é o mais importante. Nas situações mais simples do nosso dia a dia, dentro da nossa família, na nossa vizinhança, no ponto de ônibus, na fila do supermercado, né? Na hora que a gente vai pegar um transporte público ou um transporte particular, lá na padaria, na fila do caixa, na fila do banco, quando nós vamos emitir uma opinião num âmbito político, num âmbito emocional, quando nós vamos emitir uma opinião a respeito de uma criatura, que a gente tenha sempre a caridade da compreensão, como nos diz um dos dirigentes espirituais da nossa casa, o nosso querido doutor Erno, né? Porque essa caridade da compreensão é uma conduta que vai nos auxiliar a trabalhar a humildade nos nossos corações, né? Porque, na realidade, a humildade ela é indispensável àquele que realmente quer ser um servidor do Senhor Jesus e quer cada vez mais caminhar de acordo com as leis de Deus, né? É a gente lembrar que a gente não precisa se reconhecer como bom ou se vangloriar das nossas conquistas, né? Essa regra dos assentos ela é bem simples, é uma coisa muito simples, né? Que a gente lembre que os lugares inferiores, muitas das vezes, revelam assim, uma possibilidade maravilhosa que a gente, às vezes, nem presta atenção, né? Às vezes, a gente nem lembra que aquele lugar mais ínfimo, né, pode ser uma posição muito importante, né? Olha o Senhor Jesus. Nasceu numa manjedoura, né? Filho de um artesão, né? Que trabalha com madeira, me fugiu agora o nome que José, da tarefa, do ofício de José, né? Mas filho lá é um artesão, né? De Maria, uma moça simples, viveu de forma simples, sem se preocupar em exaltar todo esse conhecimento e toda a sua conquista que ele tinha. Que Jesus abençoe os nossos corações e que tenhamos sempre, assim, uma semana de muita paz, de muita tranquilidade. Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder.
lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida há uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consigo enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda dor, há mãos que partilham o pão e o vinho, são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé, mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou, mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Cada mão está marcada e tu que está cheio o seu coração. Bom, meus irmãos, então, assim, com muita gratidão, nós, assim, vamos, nesta oportunidade, de fazer a nossa prece de encerramento, junto aí essa casa amiga, né? Que é a casa de Miguel. Então, mentalizando a figura amorosa do Senhor Jesus, conversemos assim com este amado Mestre dos nossos corações. Amado Mestre Jesus, agradecemos ao teu coração generoso a oportunidade que tivemos neste momento de refletir em torno do teu Evangelho, Senhor Jesus. Pedimos, Senhor Jesus, que continue nos sustentando, nos amparando, pois tu sabes, Senhor, as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Graças damos também, Senhor Jesus, aos teus prepostos, a estes dirigentes bondosos da casa de Miguel, a esses dirigentes bondosos da casa de Leon Denis, que te representam e que assim, Senhor Jesus, nos sustentam, nos envolvendo com a paz e o amor que tu tanto nos dedica. E assim, querido Mestre, em teu nome, em nome da direção espiritual da casa de Miguel, da direção espiritual da casa de Leon Denis, em nome de nossos guias em particular, Senhor Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia, pedimos, Senhor, permissão para encerrarmos mais uma reunião pública do Centro Espírita Irmão Miguel. Graças a Deus, Senhor. Um beijo no coração de todos. Muita paz.
De luz que saem de suas mãos para aliviar a sede do irmão. Sua voz, um acorde melódico. Então, flores e ramos que saudam, passos que vêm de longe pra curar as nossas dores, união. Aquele brilho no olhar, infinito amor no coração. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor. É preciso trabalhar, busque e achará, plante e colherá o amor. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor. É preciso trabalhar, busque e achará, plante e colherá o amor. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Troca roupa
minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando a inteligência ao coração. É a reencarnação, a gente troca roupa de montão, e o importante está aí, mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação, a gente troca roupa de montão, e o importante está aí, mudamos nosso corpo para progredir. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão que se é perdoado, e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus.
Vamos agora acalmar nossos corações, nossas mentes, para conversar com Jesus. Jesus, querido amigo, querido mestre, auxilia-nos, Senhor, em nossa caminhada, que possamos, Jesus, dar o melhor de nós em nossos dias, para nos transformar em pessoas que seguem o seu Evangelho, em pessoas que fazem o melhor para o seu próximo. Abençoe a todos nós que aqui estamos participando deste estudo, para que possamos prestar atenção, refletir e colocar em prática tudo o que aqui aprendemos em nosso dia a dia. Abençoe as nossas famílias, abençoe a todos nós, Senhor, seus irmãos em humanidade, pois estamos nos esforçando para melhorar e para chegarmos cada dia mais próximos de Ti. Dai-nos a luz, dai-nos sabedoria, dai-nos a oportunidade de refletir e aprender com tudo que aqui hoje seja trazido. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde. Sou o Rafael Muniz, evangelizador do GEAL. Hoje eu vim falar um pouco sobre a prece e sua importância também. A prece trata-se de um momento que a gente tem de ligação com Deus, com Jesus e com outro Espírito bom. E essa com finalidade de pedir boas vibrações, que a gente consiga passar por situações difíceis, ou simplesmente agradecer por algo bom ter acontecido com a gente, entre outras coisas boas que a gente pode ver e falar na prece. Não somente só pedindo, ou só agradecendo, ou só solicitando alguma outra coisa. Mas é um momento que a gente tem de ligação com Deus, uma conversa, simplesmente uma conversa. Não precisa ter palavras rebuscadas para ser uma prece ou não. Só você falar o que você sente no seu coração, já é uma prece você falar com Deus. De acordo com o Livro dos Espíritos, na pergunta 659, temos 3 coisas que tem que ter numa prece: o louvor, o pedir e o agradecer. Agora vou começar o louvor. O louvor trata-se do você falar sobre, reconhecer tudo, a onipresença, onisciência, sabedoria, justiça e bondade que Deus tem. Essa é a parte do louvor. A gente fala todas essas coisas de Deus. Na parte de pedir, pedir se trata pedir mesmo, a gente pedir por boas vibrações, que a gente consiga suportar momentos difíceis, que a gente possa aguentar situações que a gente acha que não aguentaria, e pedir boas vibrações, a presença de bons espíritos. É isso. E a parte que é agradecer por coisas boas acontecer com a gente, agradecer pela nossa atual existência, por ter acontecido algo muito de bom com a gente. E é isso, são as 3 etapas, ou 3 coisas que precisa compor uma prece. E para finalizar, a prece é algo muito forte. De acordo com o Livro dos Espíritos, na pergunta 663, a prece ela nos auxilia, ela pode dar força e coragem para suportar momentos difíceis. Então, a prece é muito importante para nossas vidas, porque ela pode nos auxiliar em momentos que a gente acha que não tem auxílio. História: A prece de Theo. Eram 3 irmãos: Júlio, Mariana e Theo, que às vezes até brigavam, mas na maioria do tempo se entendiam bem. Eles estavam ansiosos, esperando a viagem que fariam para o sítio do tio na semana seguinte.
Naquela tarde chuvosa, as crianças brincavam em casa com um jogo de tabuleiro, em que o Júlio estava ganhando, quando foram bruscamente interrompidos. A mãe entrou na sala, colocando a sacola sobre a mesa, e a chamou para uma conversa. Com um ar sério, disse que não poderiam mais viajar porque o tio tinha ficado doente repentinamente e estava no hospital. Ainda não sabiam qual era a doença. A mãe ficou triste. Não sabia o que fazer para ajudar o seu irmão. Júlio ficou muito bravo. Queria resolver na mesma hora. Já a Mariana teve uma ideia de pedir para a mãe dar para o tio o remédio que ela tomou quando teve febre. O Theo ficou quieto por um tempo e depois lembrou que não conseguiriam fazer muita coisa porque eram crianças, mas poderiam fazer uma prece. A Mariana falou: Isso mesmo, toda animada. Vamos fazer uma prece. Na sequência, o Júlio falou: Deixe comigo, eu sei como fazer. Foi ao quarto e voltou com uma mesinha, uma toalha e um abajur. Arrumou tudo e começou sua prece, juntando as mãos voltadas para o céu. Júlio falava bem alto, com firmeza. Às vezes batia na mesa. Dizia: Deus, cure o nosso tio logo, para a gente poder viajar. Faça a mamãe parar de chorar. Mas enquanto ele falava, pensava no jogo que tinha sido interrompido e que ele estava quase vencendo, ficando com mais raiva, falando mais alto. Porém, o tempo passou e o problema continuou. As crianças estavam desanimadas. Uma noite, Theo começou a pensar. Se a prece do Júlio foi tão alta e não deu certo, que mais poderia fazer? Então, no silêncio do quarto, falou, em voz baixa: Deus, o Senhor que é bom, ajude meu tio e minha mãe, faça com que eu não fique mais preocupado. E Theo estava tão concentrado e foi tão sincero que os amigos espirituais recolheram suas vibrações e puderam inspirar os trabalhadores do hospital. No dia seguinte, a mãe das crianças apareceu com um sorriso e disse que não viajariam naquela semana. Mas o tio estava melhorando. Um médico que estava de passagem pelo hospital conhecia o tratamento certo. As crianças ficaram mais animadas. Oi, crianças! Vamos refletir sobre esse vídeo? Se fôssemos resumir essa história, eu diria que ela ficaria assim. 3 irmãos que estavam brincando em um jogo de tabuleiro. Júlio, Mariana e Theo. Os 3 estavam felizes porque iriam viajar para o sítio do tio. E Júlio estava mais feliz ainda porque estava ganhando o jogo. Quando, de repente, a mãe avisou que não iriam mais viajar, porque o seu tio estava doente no hospital. Repararam que cada um teve uma reação com a notícia? O Júlio ficou revoltado por 2 vezes. Primeiro, porque o jogo parou e ele estava ganhando.
E depois, no segundo, é porque eles não iriam mais viajar. A Mariana pensou em ajudar, indicando um remédio que ela utilizou quando ela estava doente. Agora, o Theo foi o único que lembrou da prece para auxiliar o tio. O Júlio se ofereceu em fazer logo a prece. Mas aí eu pergunto, o que o Júlio pediu na prece era para ajudar o tio ou satisfazer ele mesmo? Ele fez vários gestos exteriores que não são necessários para entrar em sintonia com os bons espíritos. Ele juntou as mãos voltadas para o céu. Ele pegou uma mesinha, uma toalha, um abajur e orava firmemente. Agora vamos refletir. Será que o Júlio conseguiu entrar em sintonia, em conexão com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais? A sua oração auxiliou seu tio? Ou ele estava preocupado em satisfazer ele mesmo? O Theo, sim. O Theo realmente fez uma oração. Ele conseguiu enxergar com mais clareza a situação, fazendo com que a sua prece fosse ouvida e os amigos espirituais fossem até o hospital, auxiliar os médicos para a pronta recuperação do seu tio. Bem, se quiséssemos comparar essa história com as nossas vidas, eu diria que o jogo de tabuleiro é a nossa própria vida mesmo. E os jogadores somos nós. Somos irmãos de um mesmo pai, mas com evolução espiritual diferente. Podemos dizer que a prece é um instrumento para a nossa reforma íntima. É isso mesmo, cada vez que melhoramos, é como se estivéssemos fazendo uma reforma dentro da gente. Quando a gente ora de coração, a gente se abre, se autoconhece, como se a gente penetrasse dentro da gente mesmo para descobrir o Deus interno que habita em nós. Conseguimos nos conectar com o sagrado, com o nosso anjo da guarda. E isso tudo não precisa de rituais, como o Júlio fez, de pegar uma mesa, uma toalha, um abajur, elevar as mãos para o alto. Ao contrário, a prece é algo íntimo, um gesto de recolhimento, fazer a nossa alma ficar quietinha. Aí nós enxergamos com clareza o que podemos fazer para superarmos as nossas dificuldades. Não devemos esquecer que a oração é a elevação do pensamento, é o alimento da alma, assim como a comida é o alimento do corpo. Você já refletiu quais os alimentos que ingerimos nas refeições para mantermos nosso corpo saudável durante o dia? E quantas vezes nos recolhemos em oração para manter o nosso espírito saudável também? Fica aí então uma dica para a gente pensar, não é mesmo? Então agora, vamos à nossa atividade? Vou dar play aqui para a gente começar. Esse jogo funciona assim. Aqui eu vou ter os 3 grupos para a gente classificar: pedir, agradecer e louvar. E aqui eu tenho um quadro com algumas pequenas frases para a gente conseguir inserir o que é pedir, o que é agradecer e o que é louvar. Vamos lá? Ter um bom sonho e lindos sonhos. Isso aqui eu estou pedindo. Por ter amigos. Isso aqui eu estou agradecendo por eu ter amigos. Jesus é amor. Estou exaltando essa característica de Jesus, louvando.
Deus é bondoso. Estou afirmando que Deus é bondoso. Estou exaltando Deus. Então, eu estou louvando. Pela oportunidade de aprender. Pela oportunidade de aprender, eu estou agradecida. Agradecendo pela oportunidade de aprender. Por ter livros, por ir à escola. Paz para todo mundo. Isso aí eu estou pedindo para o mundo ter paz, para as pessoas terem paz umas com as outras. Coronavírus ir embora. Isso aí com certeza estamos pedindo. Por todo o amor que recebemos de nossa família. Isso estamos agradecendo, estamos sendo gratos pelo amor que recebemos. E como é bom se sentir amado e dar amor, não é verdade? Deus é justo. Deus é justo, eu estou afirmando, eu estou exaltando essa característica de Deus. Proteção para a nossa família. Isso eu estou pedindo proteção para a nossa família. Pela nossa casa, estou agradecendo por ter uma casa, por ter um lar. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Eu estou exaltando essa característica de Deus. Dizendo aqui que Jesus é um grande exemplo a ser seguido. Então, eu estou louvando Jesus. Estou dizendo que ele é um grande exemplo a ser seguido. Estou exaltando essa característica nele. Por ser saudáveis, eu estou agradecendo por ser saudável. E para a gente ser saudável, a gente tem que se alimentar bem, tomar as vacinas. Curar um doente. Eu posso pedir para curar um doente, para a espiritualidade atender esse meu pedido, caso seja a vontade de Deus. Vamos agora enviar respostas? Olha, acertamos tudo! Lembrem que o link do jogo fica na descrição do vídeo da sessão pública. Beijo em todos e uma excelente semana! Nesse momento em que elevamos os nossos pensamentos até Jesus, nosso irmão, até Deus, nosso Pai, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, serenar tudo aquilo que nos envolve e agradecer a essa oportunidade de termos estudado mais uma vez, mais um ensinamento. Que essa prece, Senhor, que é um alimento do nosso espírito, é o nosso meio de conversarmos contigo, através da fé que temos em Ti, Senhor, que temos em Deus Pai, a nos fortalecer, a nos amparar diante dos obstáculos, mas também nos alegrar sabendo que não estamos sozinhos, que vocês nos amam. Te pedindo então, Senhor Jesus, que dê equilíbrio a cada um de nós, habitante aqui desse orbe terrestre. Muita paz, muita luz para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.